Hello, everyone. My name is Adrià Duarte, and I'm the coordinator of the International Observatory on Participatory Democracy. And today I have the big opportunity to be discussing about some people of Salvador in Brazil, about the plan of mitigation and adaptation in climate change that has been, this project has been awarded with a special mention of our award in best practice in citizen participation. So obrigado to all the colleagues for this experience in the name of the jury of the award. And the idea of this conversation is to really better understand the development implementation of this project. So please, colleagues, just to start, I really give you the floor for a really brief introduction. So all of you can present yourself, your name, your role in the project, and yeah, give you the floor. Hello, my name is Adriana Campelo. At the time, I was Director of Resilience for the Secretariat of Sustainability and Resilience for the Municipality of Salvador. And my role, it was the action plans for climate and for resilience. It was part of my department. So under the guidance of the secretary, that was André, we developed all the work regarding to climate action, climate change, adaptation, the adaptation agenda, and resilience. Thank you. Meu nome é André Fraga. Eu, na época, era secretário de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência, né, que é a secretaria que tinha como atribuição coordenar o desenvolvimento do plano de ação climática, aí sobre coordenação direta de Adriana, que era a nossa diretora de resiliência. Atualmente estou como vereador aqui na cidade e presidente da Comissão de Emergência Climática e Inovação aqui do município, na Câmara Legislativa Municipal. Obrigado, André. And Daniela? Good morning, everyone. My name is Daniela. At the time, resilience manager, I worked under the supervision of Adriana and André Fraga. And together with Adriana, was responsible for the elaboration of the studies and the activities that helped elaborate the climate change plan of the city. And after Adriana and André left the municipality, I stayed a couple of months more and helped the beginning of the implementation of the climate change plan. But I'm no longer working at the municipality as well. Thank you. Só para registrar aqui, ó, desculpa, Adriano, não tinha visto o Daniela aqui, viu? Dá bom dia também para você, Daniela. Beijo, viu? Bom dia, André. Beijos. So it's the meeting of the former team that we see today. That's very nice. I don't know, Cynthia or the colleagues of international relations, if you want just to introduce yourself or as you prefer. Sure. So I'm Cynthia. Currently, I'm working with the International Cooperation Office, but before I was also with the team in the Sustainability and Resilience Secretary. And it's a secretariat, and it's such a pleasure to be here today supporting with the interviews. And Klaus, if you want to say something as well. I don't know if you have your microphone on. I was able to activate here. Yeah. Good morning, everyone. My name is Klaus, and I work at the International Cooperation Office with Cynthia. And I'm more in a part of education agreements that we made with our cities and that stuff. Thank you for being here. It's a pleasure. Thank you very much. It's a pleasure for us to having all of you here. So now, for understanding better the situation of Salvador, can you briefly introduce a little bit also the context of Salvador, maybe for other people that maybe don't know the city, so a little bit the context, how many inhabitants, the territory of the city of Salvador, maybe about the situation, and also the impacts of, especially the impacts of climate in the impacts of climate change in the city, no? Maybe it has the question of the floods or different natural disaster that maybe having
in the city? Eu acho que essa o vereador pode responder. Pode ser você, Adriana. Jogue duro, vá. Tá mais por dentro. Você está acompanhando mais a cidade? Eu estou mais fora do que aqui. Mas o que eu entendi é que ele pediu para que a gente fale, que eu fale sobre o O contexto da de cidade. Salvador, o contexto dos Contexto, riscos né? climáticos de Salvador, isso aí, quantos habitantes, economia. Esse contexto não mudou muito, mas eu posso falar aqui, então você complementa, pode ser? Na verdade, a cidade tem aí quase 3 milhões de habitantes, né? A gente é a quarta capital do Brasil em termos populacionais. Temos uma cidade caracterizada muito por uma desigualdade muito forte, uma desigualdade social muito forte, uma cidade que tem uma arrecadação relativamente baixa do ponto de vista econômico, não? Uma arrecadação PIB per capita baixo, o que obviamente impõe uma série de desafios para o governo local, né? Seja na hora de definir. É uma cidade com muita desigualdade social e isso por vários motivos, entre eles, obviamente, uma arrecadação baixa, né? A gente tem um PIB per capita muito baixo e fica ali muito distante de outras capitais em que pese a nossa população seja a quarta, a gente fica no ranking de PIB per capita muito abaixo dessa posição. Então, e é uma cidade que é caracterizada por um relevo extremamente acidentado, né? A gente, inclusive, a nossa cidade foi fundada em cima de uma falha geológica com quase 80 metros de altura. Então, é uma cidade complexa nesse aspecto. No contexto atual, a cidade, nos últimos anos, investiu significativamente bastante recurso aí, comparativamente a outros anos, em ações de adaptação e até mesmo de mitigação à mudança do clima. Então, você tem, por exemplo, a defesa civil da cidade, é uma defesa civil que ela teve um investimento muito alto, talvez uma das mais modernas do país hoje, que evitou nos últimos anos a perda de vidas e a realização não, né? Problemas aí, desastres naturais com consequências graves na cidade. Então, a gente não teve isso nos últimos anos em função do grande investimento que fez tanto em tecnologia de monitoramento do clima local, quanto em ações de resposta, mas também de prevenção, né? Então, essa tríade aí tem sido a principal ação, o principal foco da política de defesa civil do município. A gente teve também uma ação muito forte de planejamento nos últimos anos. Estamos falando aqui do plano de ação climática, mas né, também aí através da diretoria de resiliência, e a Adriana também coordenou isso, teve o desenvolvimento da estratégia de resiliência do município, que tem uma série de ações também que já foram ou estão sendo implementadas ou ainda serão implementadas. E, por exemplo, nós estamos passando nesse momento na cidade por um período de chuva muito forte, né, fora do padrão da cidade, e a gente não teve grandes problemas aí com relação à lógica urbana de forma geral, mas também né, da ocupação da cidade, que é uma ocupação muito precária, né? A gente tem muita gente vivendo em áreas de risco, e aí, já entrando, nossos principais desafios na cidade é justamente casar a redução da desigualdade com acesso à habitação para tirar as pessoas das áreas de risco, são prioritariamente áreas de encosta, vales, áreas notadamente ambientalmente mais frágeis na nossa cidade, que botam as pessoas em risco com os eventos climáticos extremos, especialmente as chuvas fortes, né? Enfim, tempestades que têm se aprofundado aqui na cidade, a quantidade, né? A frequência desses eventos climáticos extremos. Um outro evento climático que tem afetado a cidade em alguns momentos é as estiagens prolongadas no período do verão, que também tem afetado aí áreas naturais da cidade, lagoas, lagos, e em alguns anos atrás, inclusive, chegou a botar em risco o abastecimento de água aqui do nosso município. Enfim, temos também aí o problema de você uma cidade litorânea, né, o aumento do nível dos oceanos, a acidificação também
dos oceanos também apresenta aí um risco importante a ser avaliado e acompanhado. E aí, tudo com todas as possibilidades de interação possível, né? A gente passou de uma pandemia, está vivendo uma pandemia. Hoje, inclusive, né, voltou-se a obrigatoriedade de máscaras. Então, com problemas como esse, você tem a possibilidade de ampliação, por exemplo, da proliferação de doenças tropicais, e de epidemias e surtos localmente. Então, acho que aí... E tem a questão do transporte também, que é uma questão muito importante, a principal contribuição de gases de efeito de estufa da nossa cidade, e a cidade tem hoje investido em ciclovias, né, mobilidade ativa, tem aí o metrô, tem o BRT, que agora trouxe uma importante parte da frota elétrica, e a ideia é que ela possa ser elétrica 100%, enfim. Então, acho que seria um contexto geral esse, acho que a Adriana e a Daniela podem complementar aí de forma a deixar ele mais completo, né? Acho que foi um contexto bem interessante. André já falou um pouco dos riscos. Eu queria falar um pouco da metodologia e como que a gente engajou a população. Então, como foram essas decisões? Você prefere que eu fale inglês ou português, Adriana? As you prefer. It's fine in Portuguese. It's fine. Então, bom, na verdade, quando fizemos o termo de referência para poder licitar e fazer a consultoria, a gente já incluiu no termo de referência que a consultoria que ganhasse teria que fazer um plano, desculpe, de comunicação e de engajamento. A prefeitura, o prefeito assinou em 2019, aí também na liderança de André, um compromisso que era o Deadline 2020, com o C40. Então, o Deadline 2020 era a obrigatoriedade de se ter um plano de ação climática até o ano de 2020, e que, de fato, aconteceu, foi lançado no final de 2020. Mas, nessa época, a gente precisava entender de onde sairiam os recursos. Então, fizemos um termo de referência e havia um entendimento de que era necessário ter um pertencimento da população por esse plano. Era necessário ter um envolvimento da população para esse plano. A gente já tinha algumas experiências na prefeitura, com o plano de transporte, com a própria estratégia de resiliência, que era trazer as pessoas para discutir os problemas. Então, o primeiro produto do plano foi um plano de trabalho, e o segundo produto foi um plano de comunicação e de engajamento. Então, como que a gente ia explicar para a população o que estava sendo feito e como a gente ia engajar a população. E aí veio, quando a gente lançou em março o plano, que iniciamos o trabalho com 2 workshops, veio, então, a pandemia. E aí eu queria passar para a Daniela, que foi uma pessoa crucial nesse trabalho. A Daniela foi central, porque ela entendia tudo que estava acontecendo durante o plano. Dani, eu queria pedir seu comentário aí a partir da decisão de levar o plano adiante, fazendo todo o trabalho virtualmente. Tá. Então, acho que a primeira grande mudança que a gente fez foi revisar o plano de comunicação, né? Uma vez que a gente olhou e entendeu a necessidade de continuar com o trabalho devido à pandemia, até por não saber quanto tempo ela iria demorar, a gente teve que revisar esse plano. O plano previa 10 encontros com a comunidade presenciais, e cada um desses encontros seria em uma prefeitura bairro de Salvador. A gente identificou de garantir que todas as comunidades e todas as regiões de Salvador estivessem contemplados no plano. Então, quando a gente vai transformar num evento online, a gente entende que existe essa dificuldade de garantir a participação, né, da população em eventos online.
Logo no começo, a gente teve uma participação sempre muito grande, mas muito mais de pessoas interessadas e ativistas no assunto. Então, existia a participação do Fórum de Mudanças do Clima, né, que foi criado um fórum da sociedade civil para fortalecer a participação da sociedade civil nesse processo, né? Então, algumas ONGs ativistas se juntaram para formar esse fórum para participar, tinham a participação de universidades também era bem forte, até uma participação de algumas representantes políticos, né, de determinados partidos. Nós tivemos na elaboração, mas a gente identificou nos primeiros meses a ausência tanto do setor privado na participação dentro desse processo de construção, identificação das necessidades das mudanças do clima na cidade, quanto também de representantes da população mais vulnerável na cidade, né? De comunidades, de pessoas que realmente enfrentam, que vão ser mais impactados pela mudança do clima. Então, a gente fez 2 estratégias para conseguir melhorar a participação, né? A primeira foi não só aumentar o número de eventos com a sociedade civil, então a gente passou a ter eventos praticamente semanais com eles por 3 meses, tentando explicar também para garantir que as pessoas que não soubessem do tema, não conhecessem tanto sobre o tema, pudessem saber. Então, a gente tinha um momento de compartilhamento de conhecimento, além do momento de coleta, mas a gente fez reuniões também específicas. Então, a gente fez reuniões específicas com as universidades para conseguir validar, apresentar, tratar alguns temas mais a fundo com eles. A gente fez reuniões específicas com o setor privado, porque muitas vezes eles não queriam participar da reunião com a sociedade civil, por ser muito longo. Então, a gente teve 1 ou 2, 3 reuniões com o setor privado específica, apresentando o que a gente tinha feito, querendo ouvir deles. E a gente fez uma lista com a Defesa Civil de Salvador. Então, a Defesa Civil tem um trabalho em que ela vai em todas as comunidades que hoje são consideradas áreas que estão em risco de alagamento ou de deslizamento na cidade. Eles têm o contato dos líderes comunitários e a gente, se não me engano, eram quase 160 líderes comunitários e a gente entrou em contato por todos eles por WhatsApp e ligando. A gente teve uma dificuldade deles atenderem, porque alguns dos números das pessoas que ligaram eram de São Paulo e existe essa cultura de não atender número de São Paulo por achar que é telemarketing aqui em Salvador. Então, a gente tinha esse problema, mas a gente também mandou, né, mensagem pelo WhatsApp, mandou áudio de voz explicando. A gente conseguiu o retorno de, acho que 16 líderes, 7 a gente depois conseguiu fazer uma entrevista, né, 16 responderam, mas 7 a gente chegou a conseguir ligar, falar, ter uma entrevista mais aprofundada, para entender tanto quanto eles percebiam que já tinha tido uma mudança, né, no clima de Salvador e como eles sentiam esse impacto, também o que eles consideravam importante ser feito na comunidade deles para reduzir esse impacto que eles já vinham servindo, bem como preparar a comunidade para impactos futuros. E aí foi um trabalho bem extenso que foi feito, né, de escuta, de conseguir pegar todas essas sugestões e essas contribuições que vieram dos diferentes segmentos da sociedade civil, transformar isso, né, em medidas, compilar tudo isso, entender o que a gente pode tirar ou não, né, daqui, o que está repetido, o que a gente já faz, o que a gente poderia passar a fazer. E aí a gente teve, acho que no final foram mais de 300 ações, de sugestões que a cidade poderia fazer. Algumas a gente incorporou porque eram repetidas ou eram muito similares. A gente chegou numa lista curta, acho que de 160 ações, que a gente transformou em 60, justamente por entender aí quais melhor, né? E foi feita toda uma análise aí considerando os critérios, né? Quais respondiam aos critérios que foram selecionados pela sociedade civil como os critérios mais importantes de serem co-benefícios, né, das ações. Então, era aumento de áreas verdes, melhoria da qualidade da saúde, da qualidade de vida, impacto econômico, né? Então, todas as
medidas que pudessem ter algum retorno econômico para a população, e a questão de... Tinha mais uma: economia, saúde, aumento da... Você lembra qual era o terceiro, Dri? Era economia, aumento da saúde, aumento de áreas verdes, tinha mais um, que eu não lembro, que eram benefícios, mas a gente viu assim, o quanto que eles contribuíam para esses benefícios, que foram benefícios que foram votados pela população como sendo mais importante. A gente usou muito formulário online, consulta, né, para poder fazer votação, e aí a gente conseguiu chegar numa lista curta aí de 60 ações e iniciativas. Mas foi um processo que foi muito importante para a gente ampliar o nosso foco. Então, por exemplo, foi um insumo da sociedade civil pensar na infraestrutura verde e azul. A gente pensava muito na infraestrutura verde, trouxeram essa necessidade de a gente estar olhando para a infraestrutura azul. Salvador é uma cidade rodeada de água, tem 3 bacias hidrográficas, e aí, quando a gente fala de infraestrutura, se a gente só trouxesse infraestrutura verde, a gente estaria deixando um grande asset, né, da cidade, que é a água. Então, a gente trouxe isso, incorporou a infraestrutura verde e azul, virou um dos pilares do plano. Então, a gente acabou tendo esse olhar mais atento à água, por causa, né, das contribuições que vieram da sociedade civil. André, se quiser trazer também. Uma coisa que eu queria comentar é assim, quando a gente foi para o online, a gente perdeu aquela coisa da pessoalidade, mas a gente ganhou muito em número. Então, a gente tinha algumas audiências que a gente tinha 200 pessoas participando. E era uma loucura, assim, de muitas ideias, né? Outra coisa era, a cada etapa, então, a gente fez o índice de vulnerabilidade. A gente apresentou o índice de vulnerabilidade. A gente coletou informações, então tinha formulários online para coletar as informações do índice de vulnerabilidade. Depois houve outra apresentação. Depois do índice de vulnerabilidade, a gente fez a atualização do inventário de emissões. Então, a cada passo, a gente publicava, apresentava e dava um espaço de tempo, 3 semanas, para que as pessoas se manifestassem e a gente pudesse incorporar na discussão dos eixos que iriam fazer parte do plano. Houveram muitos eixos que foram sugestão da sociedade civil, como, por exemplo, o verde-azul, verde-azul, né? A economia verde-azul, alguma coisa assim. Então, tiveram várias coisas que foram trazidas dessas sugestões. Tiveram realmente sugestões muito boas. E depois, quando assim, se definiu quais eram os eixos, às vezes as pessoas tinham uma dificuldade de entender, porque era necessário entender qual era o conceito de cada eixo. Então, a gente apresentou isso, deixou online, e havia uma dificuldade de se entender, principalmente dentro de um viés político, que aquilo era a base para se fazer as ações. Então, também teve esse momento de recapitular isso. E, por último, e esse foi essencial para a montagem do plano, e, por último, houve um momento que a gente pedia, como a Daniela falou, que a gente pedia ideias de ações, e vieram todo tipo de ação. A gente utilizou uma metodologia, que é a metodologia ZAP, utilizada pelo C40, que também nos apoiava. A gente teve recurso do BID e recurso do C40. O grande recurso foi o recurso do BID, dentro do programa do PRODETUR. E aí, depois, a gente fez essa separação, usando a metodologia ZAP, e também, de novo, isso foi apresentado. Então, diante de um cenário de pandemia, que as coisas realmente estavam todas fechadas, a gente buscou formas e tecnologias para poder captar as informações. Depois disso,
houve também um trabalho juntamente com a GIZ, aí eu já estava de saída, de comunicação, de informar para as pessoas, e numa linguagem mais popular, de dizer, olha, Salvador agora tem um plano de ação climática. Para que serve um plano de ação climática? O que é isso? Como é que você pode contribuir? Então, depois teve um plano, um trabalho de comunicação nesse sentido, que a gente teve o apoio da GIZ. Eu acredito que a partir desse plano, muitas outras ações começaram a ser desdobradas. Assim, posso lembrar de algumas, por exemplo, o trabalho de turismo com ação climática. E hoje eu vejo em muitos outros lugares essa preocupação. Então, houve essa... E trazer essa comunidade que trabalhava, empresários e o trade de turismo. E aí, em Salvador, quando a gente fala do trade de turismo, a gente fala desde a Baiana de Acarajé, aos guias turísticos, a também os donos de grandes empreendimentos. Então, houve todo o tempo essa busca de trazer visões, trazer informações. E eu paro por aqui. Obrigado, Adriana y colegas. If you want to jump with more things, if not, I'm going to, even if you already answered a lot of things, but I just want maybe to ask, why is important to involve, to open the decision to the citizenship, because usually governments make their own plans, so why is important to open to all the citizenship, to the different groups, as you were explaining, the different groups who are involved in the community, in the territory, and also if you can comment a little bit the opportunities, the advantages to open the participation, and also the difficulties and the disadvantages to open the definition of a plan to the whole citizenship of the city. Bom, eu acho que a grande vantagem de você ter a participação é que as pessoas também se sentem responsáveis. E, num trabalho de ação climática, é necessário que todo mundo participe, que haja uma colaboração. Então, acho que essa é a razão maior. Entre prós e contras, eu acho que o contra é você abre uma discussão, que você sabe como começa, você não sabe como termina. Isso é muito mais lento, digamos assim, muito mais demorado e, às vezes, doloroso, principalmente se é em ano de eleição. Mas eu acho que é uma forma do plano pertencer à comunidade, de pertencer às pessoas. Eu queria falar alguma... Vai, Dani, pode falar. Vai. I'm just going to compliment Adriana that I also think that when you open to societies, you get to have... Você consegue ter uma visão que você, de repente, não teria se você não abrisse para a sociedade. Então, servidores públicos, políticos, eles não conseguem, óbvio, enxergar tudo. E aí, quando a gente abre para a participação popular, a gente consegue ter visões, ter opiniões, ter ideias que a gente não teria se ficasse só entre a gente. Muitas vezes a gente olha para os mesmos problemas ou pensa nas mesmas soluções, e com participação da sociedade, da academia, do setor privado, a gente consegue sair um pouco fora dessa caixinha que a gente está dentro do dia a dia no nosso trabalho. Eu acho que é isso, né? A gente tem essa visão, vira um documento que não é só dos servidores públicos, é da população. E, assim, complementando o que a Adriana, assim, acho que existe, né, essa dificuldade, assim, o ponto negativo é que, às vezes, acaba sendo um processo mais demorado e que, muitas vezes, mas, no geral, eu tendo a achar que é mais positivo do que negativo. André, passo para você. Eu acho que um desafio que eu percebo sempre nesses processos de participação e o plano de ação climática não é diferente. Você tem, por um lado, uma partidarização em alguns momentos da discussão, né? Então,
se você não gosta do prefeito, se você não vai com a cara do secretário, se você é de outro partido, você acaba tendo esse viés na hora que você vai participar. E esse viés ele é muito nítido, especialmente pelas figuras que participam. Então, se você está, por exemplo, na área ambiental, que a gente está dialogando aqui em tese, enfim, isso está mais próximo a questões ambientais, etc., né? Em que pese, a gente sabe que isso está em todas as frentes, na agenda de desenvolvimento, na agenda de saúde, educação e tal, mas você tem uma proximidade maior com a questão ambiental. E aí você tem, eu, por exemplo, que fiquei muito tempo na secretaria, né? Fiquei quase 8 anos na secretaria e passei por vários processos de construção de política pública, de outras leis, outros instrumentos. Você percebe a presença das mesmas pessoas falando as mesmas coisas, né? E muitas vezes, e aí qual o papel do poder público, né? Nós que estávamos representando a prefeitura e coordenando esse processo, o nosso papel é muito encontrar o meio do caminho ali, porque, enfim, demandas, por exemplo, do setor privado são tão legítimas quanto demandas da sociedade civil organizada, de associações de moradores, enfim, todo mundo, de alguma forma, tem legitimidade para apresentar suas questões. E o papel do poder público é entender cada uma dessas demandas, óbvio, entender cada uma dessas demandas e direcionar para o melhor para a cidade. E muitas vezes o melhor para a cidade não necessariamente é o que A, B ou C desejam. E aí, no final das contas, muitas vezes, uma parte das pessoas, ou das organizações, enfim, dos representantes, que não tem na totalidade suas demandas atendidas ou contempladas, né, suas vontades, saem, por exemplo, dizendo que o processo foi menos democrático, que não foi tão legítimo. E tentando, de certa forma, tirar a legitimidade do processo, o que é muito ruim e é muito comum, infelizmente, de acontecer, pelo menos aqui no Brasil, né? Isso é muito comum, não só aqui em Salvador, mas eu já acompanhei outros processos em outros lugares e isso é muito comum. Então, você não vai conseguir atender 100% das demandas de nenhum segmento. E aí esse segmento não entende que aquele processo ele é tão legítimo quanto se fossem todos eles atendidos. Então, fico muito feliz, inclusive, desse reconhecimento aqui que a gente está conversando, porque mostra... Eu estava conversando outro dia de que, por exemplo, acho que Ivan, que está como subsecretário hoje, foi apresentar o plano de ação climática no evento recentemente, e ele foi apresentar o volume de momentos, que Daniela estava falando aqui, né, da estratégia de participação. No nosso caso, foi quase, acho que 3 vezes mais do que o de Barcelona, por exemplo. Então, mesmo assim, tem gente que acha que poderia ter tido mais. Sempre pode, mas como a Adriana trouxe, né, pode ser que se transforme em algo interminável e a política pública, especialmente a ação climática, precisa começar a ser implementada para ontem. Né? Enfim, discutir é importante, construir coletivamente é fundamental, mas tem que ter um momento que a gente parte para a execução da política pública e para isso precisa encerrar, ou pelo menos encerrar uma etapa da discussão, porque um plano como esse está sempre em aperfeiçoamento, em debate. Obrigado. Thank you. Okay, another question that you already mentioned in some way, it's the idea, no, that all the issues about climate change, adaptation, and mitigation, it's really very cross-cutting. It's all the topics, no? It means the transports, it means the parks, it means the different activities in a city. So, and it's also, I suppose this plan is involving different areas of the prefectura, of the local government. So my question is a little bit how to organize, to articulate inside the prefectura, the different areas involved in this thematic. How do you realize to involve the different areas and to work together, all the different areas of the prefeitura in the work for this plan? Deixa eu falar rapidinho, Adriano, só para porque eu tive agora recentemente também uma conversa com o nosso diretor da Defesa Civil e ele falou, estava conversando muito assim, né, sobre como essa ação
da prefeitura, mas aí, óbvio, coordenado pela Secretaria de Sustentabilidade, de alguma maneira impactou, influenciou na visão dele enquanto servidor de uma outra área, em que pese seja uma área muito associada a essa agenda que a gente está discutindo, mas que na prática não se conectava. E não só isso, né? Várias outras áreas, aí a Adriana e a Daniela podem falar com mais propriedade, foram envolvidas, engajadas, e de alguma maneira passaram a incluir essa agenda no seu dia a dia, no seu plano de trabalho, etc. Inclusive com capacitações promovidas no exterior, em que, né, a Secretaria, através das redes de cooperação de cidades, né, como Cidades Resilientes, o C40, o ICLEI, conseguiu promover para servidores que não apenas os servidores, e principalmente isso. O mais importante era que não era focado nos servidores da nossa secretaria, mas focado em toda a gestão da cidade, porque a gente entendia isso, né? Se transporte é o principal emissor de gases de efeito estufa da cidade, a gente precisa dialogar com a Secretaria de Transporte, colocar isso na pauta, na agenda deles. Então, por exemplo, semana passada teve aqui em Salvador um seminário para todo o Brasil sobre descarbonização da matriz de ônibus e de transporte público, na verdade, uma série de atores internacionais, atores regionais, atores locais, justamente falando, e não foi mais a Secretaria de Sustentabilidade que coordenou, que trouxe, que discutiu, que já foi a Secretaria de Transporte, de Mobilidade, que estava à frente desse processo. Então, isso é muito importante porque passou a ser algo distribuído pela gestão, e aí acho que é um bom legado, um legado importante, né, dessa iniciativa que começou, né, com esse esforço da Secretaria Setorial, né, de Meio Ambiente, né, de Resiliência, de Mudança do Clima, e em algum momento de inovação, e passou aí para uma série de outras ações, né, distribuídas pela prefeitura como um todo. E também, assim, essa coisa que a André falou, eu acho que foi muito importante, e assim, de a gente sempre estar qualificando e dando oportunidades de treinamento para pessoas de fora da Secretaria de Sustentabilidade, colocando como pontos focais em redes internacionais pessoas de outras secretarias, mas também foi criado e era parte do termo de referência, um comitê, que era um comitê multissetorial, um grupo de coordenação, de várias secretarias diferentes que iriam ser responsáveis pelo plano, liderado pela Secretaria de Sustentabilidade, mas com participação de outras secretarias. Então, isso fazia com que a responsabilidade também fosse dividida com outras secretarias. E acho que, complementando também, Adri, um pouco o que o André trouxe, eu acho que ao longo desse último ano, o olhar internacional tem sido muito importante nessa articulação entre várias secretarias para a execução das ações que tem no nosso plano de ação. Acho que o próprio OIDP é um exemplo disso, foi um prêmio internacional que a gente procurou a partir do PMANC, e o que atualmente a gente tem feito hoje, a partir do Escritório de Cooperação Internacional, a gente procura possibilidades de prêmios ou de editais para conseguir projetos, como o exemplo do CFF com o C40, que a gente conseguiu esse financiamento há pouco tempo. Então, a gente abre o plano, identifica, a partir de um edital, quais são as ações que melhor combinam com aquele edital, e, a partir disso, a gente conecta as secretarias ou os organismos municipais que têm a ver com esse plano, ou com essa ação. Então, há uma ação sobre descarbonização de transporte, como o André falou. Então, a gente sabe que a gente tem que falar com a Secretaria de Mobilidade, mas também a gente tem que ter contato com a Secretaria de Sustentabilidade. E, a partir disso, a gente faz essa conexão com várias secretarias, a gente consegue melhorar essa articulação. O que é um grande desafio aqui em Salvador, e acredito que em cidades em geral, conseguir fazer essa articulação entre diversos organismos. Porque existe muita falta de contato que faz, às vezes, com que alguns projetos sejam tocados sem que outra secretaria saiba disso. Então, acho que esse olhar internacional, ao longo desse último ano, tem sido muito interessante para costurar esses acordos e que setores que, por vezes, não se comunicavam tão bem, consigam se comunicar para colocar à frente ações do nosso plano de ação climática. Obrigado, Cynthia. It's indeed so interesting to know that also it's helping this international approach for the coordination. Okay, so I think the time is kind of almost finished. So
maybe if you want to share a final reflection on the experience, each one of you about the process. What did you learn about this process? Some thoughts about ideas to implement for maybe for the future, no? Ideas that the things you have learned and you want to enhance for future projects, and this idea to participation, and also for sure the ecological approach of the cities that we need to do in all the cities for sure. André caiu? Yeah, I think I think he disappeared. Maybe he lost the connection one moment. If you want to go ahead, Adriana, and if we... I think for me, the lesson is the power of collaboration. And more we can collaborate, more collaboration comes in our direction. So I think it was very, very important. We're able to connect many organizations together, including for funding. So this thing, it was very important. It was also very important for me, especially. I was going through a huge problem during all this time. So it was a teamwork. So teamwork, I think it's essential for dealing with disaster risk reduction, resilience, and climate action. Thank you, Adriana. Daniela? A bit like André and Adriana said, I think the main lesson is definitely collaboration. I think when we are talking about a subject like resilience and climate change that involves so many sectors and so many different departments, collaboration is essential. And what we did is that we stopped working on silos and we started involving other sectors, as André said very well and gave examples. And that was also a constant worry Adriana had of always be involving the civil defense, the transportation department, the infrastructure sector. So she always look into, when we had a partnership, for example, with GIZ, into having a study and having other municipalities involved on the study and working together and having a focal point in that secretary, in that department that we could always be talking and in contact with. And I think empowering other departments in relation to resilience, in relation to climate change, also allowed for the implementation of the plan to continue even though we left the municipality. So I think the more we transfer the knowledge and more we engage people on the work and on the climate change process, the more we ensure its continuity, even though we might change government, but we have different people working in different areas that are aware of the risks and of the work that needs to be done. Thank you very much. I don't know, Cynthia, maybe you want to add something, or... Acho que muito interessante isso tudo que foi falado hoje, porque acho que principalmente a Adriana, Daniela e André, eles trouxeram muito essa perspectiva da construção do engajamento comunitário durante a construção do plano. E acho que eu posso trazer também um pouco dessa fase de implementação, já que infelizmente eles não estão mais com a gente. E acho que para além da importância de você garantir que a comunidade participe do processo de construção, nesse momento de seleção dos projetos que vão ser tocados, a gente também tem essa grande preocupação, não só de engajamento comunitário, como também de justiça climática. Então, a gente, ainda que em um primeiro momento você olhe para uma ação e você não veja como você pode destacar a justiça climática daquilo, a gente sempre faz questão de integrar nossas secretarias que são voltadas para populações mais vulneráveis.
Então, a gente procura engajar a nossa Secretaria de Reparação, que é voltada para pessoas racializadas na cidade, principalmente pessoas negras. Salvador é uma cidade que tem 83% da sua população negra. É a cidade mais negra fora da África, então a gente sempre envolve a nossa Secretaria de Reparação. Nós sempre envolvemos também a nossa Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude. Então, a gente tenta ter esse olhar tanto transversal como interseccional na aplicação das nossas políticas. Então, para além do engajamento comunitário na parte de preparação do plano, também na parte de implementação. Então, a partir da justiça climática, a gente consegue garantir essa participação comunitária a partir desse olhar sempre para os mais vulneráveis. Acredito que isso é um grande diferencial do que Salvador vem fazendo a partir da implementação do seu plano de ação climática, junto com a população. Obrigado, Cynthia. Bom, thank you very much. I don't know. I think yeah, we miss Andrea at the end, but I think he already told a lot of things. So thank you, the three of you. I don't know if you want to say a final word, but it's kind of clear. But if not, we can. Just to say thank you, and thank you for this opportunity. And yeah, I think it means a lot, this recognition for the city. And I think this recognition can inspire the city to continue doing more participatory working, and that's it. Thank you very much. You're welcome, and of course, it is an encouragement for all of the different teams of the city and the civil society, of course, also in the city, to be involved and to develop these practices, because as you say, that's the idea. Even if it demands more cost, it demands more time and some efforts, but it's valuable not to open the community the construction. And for sure, and especially in a topic like this, no, like climate change. Finally, it's responsibility for all at the end. All the citizens in the city who are responsible in the way we live, we produce, we transport, and for sure it's very, very important, this involvement of all the community, because we need some transformation and different policies. We need that people are really convinced that it's necessary to do all these changes. So again, congratulations, parabéns for this experience, for your participation. And thank you very much for this time today, for this little conversation. Thank you. Obrigado. Thank you very much. Thank you. Obrigada, gente. Tchau, prazer. Prazer. Tchau, gente. Prazer. Obrigado.